Olá, olá a todos, boa noite. É muito bom estar aqui reunido com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos o Evangelho de São Lucas, hoje capítulo 22, versículos 1 ao 71. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Paixão. Conspiração contra Jesus e traição de Judas. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de modo eliminá-lo, pois temiam o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e procurava uma oportunidade para entregá-lo a eles, escondido da multidão. Preparativos à ceia pascal. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Ireis ao dono da casa. O mestre te pergunta: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus, e prepararam a Páscoa. A ceia pascal. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, recebendo uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Instituição da Eucaristia. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E, depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Anúncio da traição de Judas. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai, segundo o que lhe foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Começaram então a indagar entre si qual deles faria tal coisa. Quem é o maior? Houve também uma discussão entre eles: qual seria o maior? Jesus lhes disse: Os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Recompensa prometida aos apóstolos. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino,
e eu vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Anúncio da negação e da conversão de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje, sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. A hora do combate decisivo. E disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsas, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz respeito tem um fim. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: é suficiente. No Monte das Oliveiras. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra. E, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o confortava. E, cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor se tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Prisão de Jesus. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando a orelha, curou. Depois Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes e sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciões. Como a ladrão saístes com espadas e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias, e não pusestes a mão sobre mim. Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Negações de Pedro. Prenderam-no e levaram-o, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor e Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu sentado perto do fogo e, encarando-o, disse: Este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois outro, tendo visto, afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro declarou: Homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia:
Certamente esse também estava com ele, pois é Galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, tu terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Primeiros ultrajes. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam-lhe o rosto e interrogavam: Faze uma profecia, quem é que te bateu? E proferiam contra ele muitos outros insultos. Jesus diante do Sinédrio. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciões do povo, chefes, os sacerdotes e escribas, e levaram-no para o Sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: É, portanto, o Filho de Deus? Ele lhes declarou: Vós o dizeis, eu sou. Replicaram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós o ouvimos de sua própria boca. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê o devido discernimento para bem compreendermos, entendermos as vossas palavras que aqui acabamos de ler em Lucas, no capítulo 22, para assim, Senhor, bem fazermos uso das vossas palavras em nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas com quem convivemos. Convido a todas as pessoas que estão nos acompanhando em mais esta leitura para que reflitam a palavra de Deus e que busquem incessantemente a presença de Deus em suas vidas. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.